O Instituto Cidade tem o prazer de receber Adriana Cecílio. Ela é advogada, é professora de Direito Constitucional, é especialista e mestra em Direito Constitucional, é autora de diversos livros e artigos jurídicos. Nós vamos conversar com ela sobre um assunto que é bastante relevante no momento brasileiro, que é a divisão de poderes, o espaço de cada poder na sua devida esfera governamental. Mas, antes, Adriana, quem é Adriana? Olá, é um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer muito ao professor Léo Rosa por esse honroso convite. É uma alegria estar aqui no Instituto Cidade, uma entidade que tem como finalidade propagar o conhecimento, algo que é extremamente necessário, em especial nesse momento que nós estamos vivendo. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço o convite. E o que dizer, né, da Adriana? Bem, a professora apresentou o meu perfil acadêmico, profissional. O que eu posso dizer além disso é que também sou vegana, sou feminista, sou protetora de animais, tenho aí uma vida na militância em prol dos direitos humanos e dos animais não humanos também, e em todas procuro me engajar nas pautas que se fazem necessárias aí nesse momento que nós estamos vivendo. Muito prazer em saber desses outros aspectos da tua vida. Bom, tu estás lançando, neste mês que entramos, um livro que eu gostaria que tu mesmo apresentasse do que se trata, se tu puderes falar um pouquinho sobre ele para depois desdobrarmos a nossa entrevista, eu ficaria bastante contente. Perfeito. Bom, o título do livro é A Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos. O lançamento será agora no dia 6, na próxima semana, na próxima quarta-feira, aqui em São Paulo, na Livraria Martins Fontes, no mezanino da Livraria Martins Fontes da Avenida Paulista. Então, das 6 às 21 horas. A obra, ela nasceu, todo o início do desenvolvimento do texto se deu com a minha dissertação de mestrado. Então, ao longo do mestrado, me debrucei a estudar em relação à questão de toda a história da separação dos poderes e também sempre com o foco de tentar entender como se dá o sistema de freios e contrapesos, como ele está posto no nosso texto constitucional, na Constituição brasileira. E foi uma pesquisa maravilhosa, eu sou apaixonada por direito constitucional, então fiquei muito feliz com o resultado, porque eu encontrei várias informações que eu considero bastante interessantes e que acho que terão aí uma possibilidade, haverá uma possibilidade de trazer essas reflexões para a academia, para que outras pessoas também se debrucem em relação a esses conteúdos e pensem em novos formatos, em alternativas, em, afinal, entender o que está funcionando, o que não está funcionando, como deveria funcionar. Então, é uma obra que procura fazer tanto um apanhado histórico para a gente conseguir compreender com maior clareza a origem da separação dos poderes, conseguir diferenciar o que é a separação dos poderes e o que é o sistema de freios e contrapesos e entender, fazer uma radiografia de como essa situação está posta hoje na nossa Constituição. Muito, muito interessante. A história do Brasil, ela... quem é mais conservador sempre fala com saudosismo de um chamado quarto poder, que seria o poder moderador. Vem lá de Pedro II, principalmente, que é havido como um monarca sensato. Depois, muitos tentam atribuir às Forças Armadas esse papel. Tu acha que o Brasil dá jeito nele mesmo com os três poderes que constituem a nossa espinha dorsal da ordem constitucional?
ou os poderes estão em conflitos suficientes para precisar de alguma intervenção? É uma pergunta bastante profunda e que envolve todo o conhecimento que está sendo trazido e está embarcado no livro. Então, acho que a gente precisa primeiro fazer um passo atrás para a gente À conseguir vontade. entender, né, o que é a separação dos poderes e qual é a importância do sistema de freios e contrapesos. Primeiro, por quê? Porque esse é um tema que acabou se tornando meio que um dogma, né? Então, assim, quando as pessoas falam sobre a separação dos poderes, os professores, de maneira geral, e não só no Brasil, em outros países também, eles simplesmente se referem à separação dos poderes, dizendo, a separação dos poderes que foi apresentada por Montesquieu na obra do Espírito das Leis, e alguns comentam, olha, mas já havia uma bipartição, né? Já lá em Locke também, Locke falava em relação a isso, tal, mas não vão muito além disso, né? Os estudos eles acabam se concentrando nesse período porque foi de fato Montesquieu que trouxe esse tema e que apresentou essa ideia, esse conceito de que, olha, o poder não pode ficar concentrado na mão de uma pessoa, que era o que estava acontecendo naquele momento nas monarquias absolutistas. Então, ele dizia, olha, isso não pode acontecer porque o poder ele tende a se degenerar. Quando ele fica concentrado apenas na mão de de alguns ou de muitos, ele tende a se degenerar. Só que Montesquieu se valeu de uma série de pensamentos que já haviam sido desenvolvidos na antiguidade. Então, desde Platão já fala sobre isso, essa questão da concentração do poder ela levar à degeneração. Aristóteles fala com mais propriedade, destrincha mais essa questão e explica claramente, fala, olha, as formas puras de governo, ou seja, a monarquia, a aristocracia e a república, quando existe só elas dentro só elas que guiam, né, a constituição daquele país, a tendência é que esta forma pura acabe se degenerando. Então, quando um monarca concentra o poder, esse poder acaba se degenerando em uma tirania. Quando os aristocratas, que são o grupo considerado os melhores do povo, os mais nobres, as pessoas que de fato tomam decisões pensando no bem comum, esses aristocratas, com o passar do tempo e a substituição das pessoas que fazem parte desse grupo, a tendência é que essa concentração de poder nestas pessoas acabe se degenerando em uma oligarquia, que é quando as pessoas tomam decisões pensando no seu próprio bem e não no bem comum. E na República, que ali é marcada pela participação do povo, é o povo que toma a maior parte das decisões, as decisões mais importantes. Então, a República, Aristóteles usa um termo, ele diz, se torna um déspota de 1000 cabeças. Então, se degenera, a República ela tende a se degenerar em uma anarquia, que é quando cada um faz o que é bom para si. Se eu posso decidir alguma coisa, eu vou decidir o que é bom para mim, eu não vou me preocupar com o outro. E aí, o fato das pessoas passarem a desrespeitar as leis estabelece uma anarquia. E aí vira tudo uma grande bagunça. Só que o que acontece? Muitos autores, eles conheciam já esses temas que tinham sido debatidos por Aristóteles, obviamente, né? Um livro muito conhecido, a política e tal. Só que foi um autor que foi uma preciosidade eu ter encontrado, eu encontrei num rodapé de uma leitura de um artigo, a citação desse autor, e aí eu fui atrás do livro para ver o que ele tinha escrito a respeito dessa questão, que é Políbio, que foi um historiador grego que estudou as constituições romanas. E aí Políbio explica a teoria da constituição mista. E o que é? Ele diz o quê? Como as formas puras, elas tendem a se degenerar, então, como os romanos conseguiram ter um longo período de paz e constituições que funcionaram muito bem durante um longo período, naquela época que era uma época muito difícil de conseguir governar, né? Qual era o problema que existia dentro da sociedade romana? O problema que havia ali era que era preciso misturar as classes sociais. Então, havia o povo, havia a nobreza e havia a realeza. E aí, o que eles fizeram? Eles distribuíram competências que eram próprias e a maneira de decidir das formas clássicas
de governo para estas camadas sociais. Então, a realeza, ela tinha uma incumbência própria da monarquia. O que tem de bom na monarquia? É um único centro de poder. Isso dá uma dinamicidade maior em relação às decisões, as tomadas de decisões que precisam ser assertivas, decisões discricionárias, escolher alguma pessoa, é importante que tenha um único centro decisório. Então, entregaram à realeza as competências próprias e a forma de governar da monarquia. Os nobres, que configuravam ali um grupo bastante diferenciado, eles deram as competências próprias dos aristocratas. Então, era esse grupo que julgava as outras pessoas, era esse grupo que tomava algumas decisões importantes em relação à questão dos gastos públicos. E como em qualquer estado, a maior parcela da população é o povo, e aí as leis elas se aplicam a todos, então o que atribui uma maior legitimidade à legislação é que aquelas pessoas que são o maior alvo do respeito às leis, que essas pessoas possam decidir e fazer estas leis. Então, nisso criou-se esta ideia de misturar as competências, misturar as três formas de governo, a teoria da Constituição mista. E aí, Políbio explica o quê? Que o sistema de freios e contrapesos se perfaz com os mecanismos que são atribuídos a cada um desse corpo de agentes. Então, existe a separação específica das funções estatais dentro dessa configuração, só que o que acontece? É preciso que, e ele diz isso na obra, que cada um destes corpos estatais tenha força suficiente para poder resistir à invasão do outro, ou, em alguma medida, que ele precise colaborar, que eles precisem colaborar entre eles. Então, o sistema de freios e contrapesos é essa solução para que esses poderes não se degenerem, para que essas funções estatais não se degenerem. E aí está a grande importância do sistema de freios e contrapesos, desses mecanismos que estão disponíveis aos poderes, às funções estatais, para que estes membros desses poderes possam impedir que os agentes que compõem esses poderes, que eles usurpem competências que são próprias de outros poderes e violem aí a Constituição, as leis que estão estabelecidas. Isto lá no Império Romano. Passou muito tempo sem que ninguém resgatasse esse pensamento que foi trazido por Políbio, porque por ele ser um historiador, ele escreveu 40 volumes chamado Histórias. E aí ele escreveu muita coisa, e é um capítulo pequenininho que ele conta sobre essa questão das constituições romanas. E é certo que Montesquieu leu, mas ele não cita no principal capítulo que as pessoas costumam ler sobre a separação dos poderes, que é o capítulo 11 da Carta da Constituição da Inglaterra. Como todo mundo localiza no livro essa parte em que ele está falando sobre a separação dos poderes, é mais adiante que ele comenta que nas constituições romanas elas tinham essas três características. Então, é certo que ele leu, ele estudou Políbio, e foi através desse pensamento de Políbio que ele desenvolveu a ideia da separação dos poderes, só que isso muito pouco foi mencionado lá adiante depois pelos federalistas, que foram os criadores, os idealizadores da separação dos poderes na Constituição americana, e que também criaram o sistema de freios e contrapesos próprio para aquela situação em que eles estavam vivendo. Um dos achados que eu trago no livro é que a separação dos poderes ela tem uma função de resolver alguma questão social. No caso da antiga Roma, qual era a questão que se colocava ali? Eles queriam que as decisões possuíssem uma maior legitimidade. Então era necessário que os poderes se misturassem, que um poder tivesse a necessidade de precisar do outro em alguma medida. Havia uma interdependência entre os poderes, e a regra era a colaboração entre os poderes. Quando a gente chega nos Estados Unidos, não havia essa delimitação das camadas sociais tão presentes.
O problema que havia dentro daquela sociedade era justamente o excesso de democracia, porque como haviam as 13 colônias, e nas 13 colônias o hábito era de decidir tudo em praça pública, as pessoas debatiam muito. A grande questão que se colocou para os federalistas é como é que a gente vai construir uma estrutura de Estado que seja governável num tamanho territorial como o nosso, se a todo tempo as pessoas forem às ruas para decidir o que é bom para elas. Então, a gente precisa criar uma estrutura suficientemente hermética e fechada, que tenha um funcionamento fechado de tal forma que atribua essa segurança ao povo e que as pessoas digam, tá bom, vai dar certo. Da maneira que está posta essa estrutura, ela vai funcionar, vai haver uma certificação entre esses entes que estão ali e que a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. E aí eu chego no ponto da tua pergunta, o que acontece em relação ao nosso país? Tu bem trouxeste a questão do poder moderador. A nossa Constituição de 1824, ela previa o poder moderador, que, inspirado, né, na teoria que foi apresentada por Benjamin Constant, ele falava da necessidade de um quarto poder, que seria um poder que iria supervisionar os outros três. E aqui no Brasil não funcionou bem assim, porque o imperador ele fazia às vezes de executivo e fazia às vezes de um poder moderador. Então, também não funcionou como Benjamin Constant tinha idealizado, mas existia ali o poder moderador. Então, até 1891, quando ocorreu a promulgação da primeira Constituição Republicana, como era a configuração do Estado brasileiro? Era um Estado unitário, um Estado parlamentarista e haviam 4 poderes. Então, de uma penada, a nossa Constituição de 1891 transformou o Brasil em um país federalista, um país republicano, um país presidencialista e com uma tripartição dos poderes. Rui Barbosa importou todo o modelo de Estado estadunidense. Tanto que a nossa Constituição está escrito lá, República dos Estados Unidos do Brasil, né? Todo o modelo de Estado estadunidense. E aí, o que eu trago no livro, né? Uma segunda reflexão que eu considero bastante importante. Quando a gente pensa que o sistema de freios e contrapesos, essa distribuição de força entre os poderes e o modelo de como esses poderes vão funcionar, como isso se trata, na verdade, de uma solução para um dado social posto dentro daquela sociedade, nós importamos uma solução para um problema que nós nunca tivemos. Porque no Brasil nós nunca tivemos excesso de democracia. Pelo contrário, o que nos falta, e a raiz da maior parte dos problemas que nós temos hoje no nosso país, é a falta de experiência democrática. Porque o nosso país, a meu ver, e é o que eu trago no livro, o nosso país ele já nasceu com a nossa democracia amordaçada, por conta deste modelo que foi importado dos Estados Unidos. Tem uma coisa muito interessante nos Estados Unidos que nem sempre é lembrada quando se discute a questão da democracia liberal, é que os Estados Unidos começaram com 13 países que decidiram se unir dentro de uma mesma Constituição, dentro de uma mesma administração pública, sob um mesmo judiciário. Uhum. E é muito interessante que os Estados Unidos ainda permanecem abertos a aceitar outros países como membros e acrescentando. Hoje são 50 estados. Havaí, por exemplo, foi um estado que se uniu aos demais, se transformando numa parte dos Estados Unidos. Não é? E para haver essa união de estados, houve muita negociação, muita organização de balanço de poder, e daí o que tu chamas de excesso de democracia, que admirou muito Tocqueville, né, que fez um estudo bastante interessante da democracia americana. Uhum. Agora, a
a nossa história de nação, ela começa com uma história de Estado, né? Que Dom João, que não era sexto quando veio para cá, toma conta do Brasil, traz uma burocracia, Uhum, e antes de se conformar uma nação, conformou-se um Estado, uma burocracia. Então, uhum, as coisas foram se ajeitando dentro da letra do Estado e não da vida democrática da nação. uhum. Isso realmente é uma diferença muito grande. Muito bem. O fato de nós termos copiado uma carta para uma realidade tão diferente, como tu dizes, que não brotou da vida democrática que nós não tínhamos aqui, isso não está um déficit, não está um Uhum. descompasso entre letras legais e práticas sociais tão variadas uma das outras? Não, sem dúvida. E isso que tu traz, assim, falar, o termo que tu usou é perfeito, né? Porque quando a gente pensa em democracia, democracia é prática. E é isso que nos falta. Porque a democracia ela se constrói no dia a dia, a partir do momento em que um povo é instado a tomar decisões pensando no bem comum e tomando em consideração que as suas decisões irão impactar na vida de outras pessoas. E se a gente para pensar na nossa história, né, a gente pode ver isso, a gente não precisa ir longe a qualquer tempo, mesmo nesse momento. Em que momento da fase da vida de um brasileiro que ele passa por essa experiência? Quando, em qual momento nós somos convidados a tomar decisões pensando no bem comum? E se a gente parar para pensar, esta falta de experiência democrática criou um excesso de posicionamento, de postura, uma postura muito individualista. Aí a gente tem essa história do tal do jeitinho brasileiro, que nada mais é esse hábito de querer levar vantagem em relação ao outro. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas não têm esta consciência de que aquilo que elas fazem impacta na vida, na sua vida, né? Impacta na sua vida, impacta na vida do outro e que essa postura ela acaba se revelando nociva não só para ela, para os outros e para a nação como um todo. Adriana, esse aspecto do atravessamento do favor, do jeitinho brasileiro, eu queria referir o coronelismo, que é um sistema que era um fato na administração pública brasileira, de os grandes potentados locais, os donos de fazenda, eles tinham um poder de fato, sobre o qual, inclusive, se chancelou com a outorga da patente de coronel. Até é interessante, daí se deriva a polícia militar, por incrível que pareça, da gente dos coronéis. Daí também grande parte da história inicial da violência policial. E não havia fato no mundo político administrativo que não passasse pela mão de um coronel. Então, não havia requerimento de interesse cidadão que não fosse atravessado por um favor de um coronel a quem o favorecido ficava atrelado. Daí o voto de cabresto e tantas coisas tristes da nossa história. Agora, esse coronelismo, ele permaneceu uma espécie de poder de retaguarda, não só com Pinheiro Machado, que foi uma espécie de dono do Congresso Nacional, mas se nós pensarmos depois dele, nós tivemos pessoas que verdadeiramente reinaram sobre o Congresso, né? E, e depois, quando
se conseguiu conter um pouco desse reinado sobre o Congresso. Nós tivemos o problema do chamado mensalão, que capturou a ideia do voto livre do congressista. E depois de sanado esse problema, nós tivemos as chamadas bancadas que se organizaram em termos de forças de armas, em termos de igreja, em termos de ruralismo. Quer dizer, não me parece que isto seja república, apesar do nosso nome. Me parece conglomerados de interesses que não são nem mesmo lobby. Eles são interesses que partilham a máquina estatal. Os teus estudos permitem jogar luz sobre isso e pensar sobre esses aspectos? Então, quando eu fiz quando eu identifiquei essas questões em relação à separação dos poderes, essa origem, né, que é muito pouco falada, essa origem que está aí inspirada nas formas clássicas de governo, nessa questão da degeneração que é própria quando existe uma concentração de poder e o sistema de freios e contrapesos ele não funciona, né? Isto leva à degeneração. Então, o que eu trago na obra é que, na verdade, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos vendo, nós estamos experienciando a deterioração das formas clássicas dos três poderes em si. Então, quando a gente pensa que eles se inspiraram nas formas clássicas e que as formas clássicas elas tendem a se degenerar, e elas só não se degeneram quando estão juntas, mas quando existe esse sistema eficiente de freios e contrapesos, ou seja, de instrumentos que fazem com que cada uma dessas funções cumpra especificamente apenas as suas competências dentro dessa delimitação, e aí eu faço essa diferenciação, né? A separação dos poderes é especificamente delimitar o que cada um dos poderes pode fazer. É dizer quais são as competências que são próprias de cada um dos poderes. Então, é competência própria do poder executivo administrar. É competência própria do poder legislativo legislar e fiscalizar. É competência própria do poder judiciário julgar e interpretar as leis. Então, essa é a separação dos poderes. O sistema de freios e contrapesos são estes instrumentos que estão disponíveis aos agentes que compõem esses poderes para fazer com que eles tenham recursos para frear atitudes que desbordem as competências que estão estabelecidas no texto constitucional. Só que aí, quando eu fiz essa radiografia na Constituição, analisando cada um dos poderes, aí eu verifiquei quais são os instrumentos que estão disponíveis para o poder executivo, para que ele possa atuar em relação aos outros poderes e a quais instrumentos ele está submetido. Analisei o poder judiciário, analisei o poder legislativo. O que eu verifiquei? Existem muitas pontas soltas e existem muitos instrumentos extremamente importantes, como é o caso do impeachment, que deveria funcionar bem, porque é aquele tiro de canhão para resolver um problema muito grave, que é quando ocorre esses desvios no âmbito do Poder Executivo, em especial. E aí, quando a gente pensa no Poder Executivo, que é um poder inspirado, né, em um poder monárquico, e que a tendência da monarquia é se degenerar em tirania, a gente olha para um chefe do Poder Executivo que tem já declaradamente, a gente não está falando nada que ele mesmo não tenha dito, flerta o tempo inteiro com a ditadura, com pensamentos ditatoriais, que se declara dessa forma. Então, a gente tem uma pessoa que viola o texto constitucional diuturnamente, de diversas formas, e aí como essa pessoa, qual é a forma que a nossa Constituição oferece para conter essa pessoa? É através do impeachment.
Só que aí o que acontece? O nosso impeachment, nos moldes em que ele está posto no texto constitucional, ele fica ao alvedrio, né? Fica dependendo da boa vontade e da vontade do presidente da Câmara dos Deputados. E aí a gente tem um freio importante, e isso também eu trago na obra, eu faço uma classificação, eu divido esses instrumentos que estão presentes no texto constitucional em freios e contrapesos, crio um conceito para cada um desses, justamente porque eu entendo que se a gente tem um problema, a gente tem que conseguir identificar as peças para a gente conseguir pescar onde está falhando, onde não está funcionando e por que não está funcionando. Então, o que dá para identificar? A nossa Constituição apresenta esses instrumentos, mas por diversos motivos, vários instrumentos muito importantes não funcionam da maneira que deveriam funcionar, porque eles apresentam a forma como eles estão dispostos no texto constitucional, apresenta falhas, né? Não tem uma amarração suficientemente eficiente para evitar uma situação como a que a gente está vivendo, né? Mais de cento e poucos pedidos de impeachment e o presidente da Câmara dos Deputados se sente confortável em simplesmente não dar andamento em nenhum deles. Eu queria te fazer uma provocação. Eu já fui político, já fui filiado a partido e já ocupei cargos na administração, no poder executivo e já estive no legislativo. Uhum. Quando eu não estou fazendo política, eu penso que a obrigação intelectual está em fazer a crítica do poder e do poderoso que esteja ocupando função sem uma filiação necessária. Eu não tenho a menor dúvida de que o atual presidente ele é o que eu chamo de um atraso na civilização. Eu não tenho dúvida disso. Agora, o nosso passado recente também não flertou irresponsavelmente com a desmoralização institucional. Por exemplo, tudo que o PT perdia na Câmara dos Deputados levava para o Supremo. Ou seja, judicializou a política. A questão do excesso de impeachment que foi pedido contra todos os presidentes que houve que não fossem do seu próprio partido, contra inúmeros governadores, não vulgarizou a ideia de pedir impeachment, porque o arquivamento de impeachment, ele não, o arquivamento não, o silenciamento do pedido de impeachment não é uma coisa de hoje. Se for somar a época pós-Constituição de 88, nós devemos ter uns 400 pedidos de impeachment. Isso tudo não desmoraliza a ideia institucional do que significa pedir um impeachment. E não se pede impeachment com demasiada facilidade. Não seria preciso uma articulação política muito mais forte para embasar as condições materiais de pedido de um impeachment? Quer dizer, o fato de ter um acúmulo de impeachment faz destes pedidos uma peça autorizativa à sua concessão? Quer dizer, não há uma certa pedidos de like para o impeachment que eu pedi? Então, o impeachment é um processo que é 50% jurídico e 50% político. Então, não adianta só haver as condições jurídicas para o pedido de impeachment e não haver condições políticas. Então, por exemplo, a gente teve o impeachment da ex-presidenta Dilma. Ali, por conta da comoção da sociedade, uma insatisfação que, de certa maneira, também foi incitada na população, haviam as condições políticas e as condições jurídicas foram apresentadas, em que pese terem sido apresentadas
por pessoas que eu respeito e que, enfim, não desmereço o conhecimento acadêmico que possuem, o que se verificou é que, na verdade, os fundamentos jurídicos eram muito fracos e não justificavam o impeachment. Não havia ali nenhum tipo de... Não estavam presentes indícios de que a máquina pública tinha sido utilizada para beneficiar a gestora. Isso ficou muito claro ao Sim, longo. eu entendo que houve para beneficiar a gestão, não a gestora. Mas queria, desculpe se interrompo, é que aí é que está a questão da partidarização do institucional. É que por muito menos se fez o impeachment do Collor, tudo resultou na possível compra de um automóvel popular, e quando se fala em golpe, se reitera também como um artifício de convencimento de que a Dilma foi tirada por um golpe, mas não se fala que muito mais golpe foi o que se fez com Collor. E eu não estou defendendo o Collor, não foi meu candidato, eu não votaria nele. Mas o que me parece é que quando você, não tu, quando o político tem um interesse, ele autoriza o impeachment, como foi feito com Collor, e não critica hoje, academicamente, nem politicamente, nem historicamente, aquele impeachment. E quando é feito o segundo impeachment, as mesmas pessoas que fizeram o impeachment do Collor criticam o impeachment seguinte como golpe, que não tem nenhuma diferença do primeiro. Então, eu queria reiterar este aspecto. Não existe uma falta de crítica na intelectualidade brasileira ao fato de que, quando eu sou alinhado ideologicamente a um governo, pode tudo, e eu acabo justificando, com diversos argumentos, este pode tudo, e quando é sobre o adversário que caem as mesmas garras da instituição, há um silêncio. Eu não sei se tu chegaste a fazer este raciocínio a partir não do estudo jurídico, mas da posição do intelectual jurista diante desses fatos. Não, porque, assim, o impeachment, eu analisei a movimentação, né? Na obra, o foco da obra era analisar quais os instrumentos que estavam disponíveis a cada um dos poderes e como se dá o funcionamento desse instrumento. Entender como se dá o funcionamento nos possibilita verificar se ele é eficiente ou não. Então, eu não entrei nesse debate político, porque não era o objetivo da obra, né? Mas... eu entendo que uma banalização não se pode dizer, né, que exceto que quando ocorreu o impeachment do Collor, eu acho que nós estávamos em um outro momento, nós ainda estávamos era muito recente a nossa retomada democrática, e eu acho que houve era um momento muito diferente, porque as pessoas realmente elas queriam participar da vida política, elas se sentiram importantes por poder ir às ruas, teve aquele movimento, né, dos cara pintadas, eu lembro de estar em sala de aula e as professoras de história, professora de português, enfim, dizer que a gente tinha que participar, que a gente tinha que protestar e tal, então sair da sala de aula e participar de um protesto, aquilo foi, aquele momento histórico, eu acho que revelou muito da nossa imaturidade democrática. Quando a gente fala sobre o impeachment da ex-presidenta Dilma, a gente já estava em um outro momento em que nós já tínhamos vivido e experienciado um longo período democrático. A nossa Constituição efetivamente funciona, por mais que haja essas falhas, esses buracos que eu identifiquei, ela está funcionando. Uma das questões e é isso eu trago no livro, uma das questões que está possibilitando essa nossa estabilidade democrática com todos os problemas que a gente está vivendo nesse momento, mas a gente ainda esperamos que seja possível continuar após as eleições, né?
não sabemos como é que vai lidar. O que está se desenhando é essa, já, né, nas falas do presidente, é essa negação da validade das eleições. Então, a partir do momento que ele verifica que há a possibilidade dele perder, ele começa a atacar as urnas, ele começa a atacar o Tribunal Superior Eleitoral, os ministros, a validade de todo o processo eleitoral, né? Então, quando a gente vê essas duas situações muito, muito distintas, né, que no caso da ex-presidenta Dilma, foi construído através de uma série de narrativas e implantado nas pessoas um ódio deliberado que fez com que as pessoas se posicionassem contrariamente a ela. Mas o que efetivamente ela teria feito, depois ficou tudo comprovado que não era a verdade aquilo que estava sendo acusado. Quando a gente olha para a realidade que a gente tem hoje, que diuturnamente a nossa Constituição ela é violada, a gente tem N exemplos seríssimos, né, de interferência do chefe do Poder Executivo. Esse exemplo recente em relação ao MEC, a comunicação dele com o ministro, informando uma ação da Polícia Federal, isto é claramente inconstitucional. Dentre outras tantas coisas, né? É possível, até em algum momento eu comentei, se a gente fosse fazer a lei de impeachment comentada, a gente poderia utilizar ali praticamente todos os dispositivos, nós teríamos um exemplo de alguma postura que tenha sido adotada pelo atual presidente, que viola e que se subsume ao que está descrito ali na lei de impeachment. Então, é uma situação muito diferente. Eu concordo contigo que são outros fatos. Me permite polemizar um pouquinho? Acho que não devo. Vontade, só não sei se a gente não vai fugir muito do assunto, do tema do livro, porque eu não tratei sobre a questão política no livro. Se entendermos de ficar só no livro, está bem, mas eu queria a opinião da intelectual em algumas coisas que decorrem das razões que talvez tenham te motivado ao livro. Quer dizer, a questão da Constituição, da divisão de poderes, dos contrapesos que há, eu penso que isso decorre de uma renúncia das autoridades aos seus excessos para conceder ao institucional o acontecimento do previsto. Ou seja, se há uma previsão constitucional, mas se as autoridades resolvem extrapolar das suas circunstâncias, cada vez que o fazem, justificam que o seguinte eu faça. Então, eu não comparo de nenhum modo a história do governo atual com a história política dos governos passados como resultado para a pacificação nacional, para a questão de conquistas civilizatórias que são importantes, que estão sendo solapadas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu tenho questões que, para mim, são terríveis. Como, por exemplo, uma nomeação em branco para alguém ser ministro para deslocar o foro. Ok, a gravação não poderia ser divulgada, mas a minha questão é o fato de uma presidente da República telefonar para alguém avisando que está mandando uma nomeação em branco para usar se necessário. Quando isto é feito, não existe crítica suficiente ao fato, que não é menos ou mais grave do que avisar um ministro que a Polícia Federal está tomando um determinado procedimento. São dois fatos horrorosos para a história do comportamento subjetivo diante da norma legal ao qual nós todos temos que conceder respeito, consideração, obediência espontânea,
Porque se nós nos permitirmos algum tipo de manipulação, nós desgastamos a ideia de república, a ideia da instituição legal como algo ao qual nós entregamos a vontade política. Sim, eu acho que as duas situações não são iguais, né? Até porque por conta do resultado, né? Quando a gente vê o primeiro, né, a conversa que a presidenta Dilma teve na época e que acabou não se concretizando e não trouxe nenhum prejuízo à nação de forma nenhuma, quando a gente fala sobre a situação que a gente está vendo agora, de que efetivamente houve uma interferência em um trabalho da Polícia Federal por parte do presidente da República, aí a gente vê que é uma situação bastante... Houve um resultado prático, a pessoa foi realmente avisada daquela ação que estava sendo tomada. E isso sim, mas a revelia das partes. Quer dizer, se houve ou não houve um resultado efetivo, não foi porque as partes fizeram uma desistência voluntária e eficaz. Só que a gente está dentro de duas situações que são distintas. Primeiro, a presidenta Dilma ela tinha o direito de nomear quem ela quisesse. Ela não estava fazendo uma coisa ilegal. Avisar em relação a uma ação da Polícia Federal é algo que o presidente não pode fazer. Não está dentro da competência dele. Não está dentro das competências, não é constitucionalmente nem legalmente permitido. Ele não poderia ter feito isso. Se a presidenta Dilma quisesse nomear o ex-presidente Lula, se ela quisesse nomear, por mais que houvesse uma resistência e essa ideia de que seria para deslocar para que ele tivesse o foro, ainda assim ela estaria dentro da competência dela. Ela poderia nomear. Por mais que nós possamos ter uma crítica moral em relação a isso, mas nós não podemos dizer que há uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade. Então, aí já mas não te parece que há uma diferença? Quer dizer, ela poderia nomear, é indiscutível que o Lula teria competência para a função e que a presidenta Dilma teria autoridade para fazer. A questão está no dito. Está sendo levado uma nomeação para usar, se necessário, face do processo. O que é diferente do poder de nomear. A finalidade do ato era desviada, o ato em si era legal. A formalidade do ato estava perfeita, mas o objetivo pelo qual se estava fazendo a nomeação do ato que me parece discutível e, a meu ver, solapa a ideia geral para a opinião pública, porque você vota numa determinada direção tendo em vista um compromisso declarado de candidato que, quando eleito, vai agir de tal forma. Se no poder as coisas se confundem, repetindo governantes, repetindo o jeito de governar, repetindo desobediência às previsões constitucionais. Não há república que aguente, a meu ver. Então, só que aí a gente tem que lembrar, né, qual é a função do chefe do Poder Executivo. E isso eu trago no livro. Uma crítica que eu faço à decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação à nomeação do Alexandre Ramagem. Porque quando o Bolsonaro ele nomeia o Alexandre Ramagem, que sabidamente o interesse do Bolsonaro também era desviado, porque ele tinha interesse em colocar o Alexandre Ramagem para poder manipular a Polícia Federal, a fim de que não pudesse fazer as investigações necessárias em relação aos filhos, como é o que a gente tem visto, que as investigações não andam, quando algum delegado faz qualquer coisa, ele é exonerado, ele é tirado do cargo, enfim. O que acontece? Ali houve também uma decisão e que havia uma segunda intenção. O que estava em jogo ali, a escolha não tinha se dado por conta da competência da pessoa e como ela iria desempenhar com galhardia ali o seu cargo. Também havia um interesse por trás. Só que o que eu coloco no livro? E aí que decorre dessa análise que eu faço em relação a exatamente o que são os três poderes e quais são as competências que são próprias, que são precípuas de cada um desses poderes. Existe um núcleo dentro um núcleo decisório que é praticamente intangível.
através do Poder Judiciário, que ele é insindicável através do Poder Judiciário por parte de decisões que são próprias do Poder Executivo. Porque quando o chefe do Poder Executivo, seja ele em qualquer dos entes federativos, né, na esfera municipal, estadual ou federal, né, ou no Distrito Federal, quando essa pessoa ela é eleita para tomar essas decisões. E aí a gente lembra dessa inspiração do Poder Executivo em relação à monarquia, e por que a monarquia era um sistema que funcionava bem, e que funciona, porque ainda existem países que possuem a monarquia. Por quê? Porque este centro decisório, ele precisa existir para este tipo de decisão, para essas decisões que são decisões discricionárias. Eu não estou dizendo que as decisões que elas são insindicáveis. É óbvio, se a pessoa toma uma decisão muito absurda, que viola a Constituição de alguma forma, é possível questionar. Só que não pode ser alguma coisa com base em princípios muito maleáveis, muito fluidos, como foi o caso da decisão do Alexandre de Moraes em relação ao Alexandre Ramagem, porque ele tomou o fundamento da decisão dele, foi a fala do ex-ministro Sérgio Moro, e aí ele construiu a tese de que, então, porque o ex-ministro Sérgio Moro tinha afirmado que a decisão tinha sido tomada para beneficiar os filhos, e que então aquela decisão, ela havia ali um desvio de função, havia uma violação aos princípios da administração pública no seu aspecto da moralidade e da impessoalidade. Só que Sim, aí, ele não tomou uma decisão com base... O Poder Judiciário vai lá e se substitui ao Poder Executivo. E diz, olha, e ele não tomou uma decisão com base em artigo de lei, ele tomou uma decisão com base em notícia de jornal. E assim, ele fundamentou na Constituição, nos princípios da administração pública, na impessoalidade e na moralidade, na violação desses dois princípios. Sim, em tese. Mas ele tomou por base, tomou como fato uma fala que depois o ex-ministro Sérgio Moro não conseguiu comprovar. Porque era impossível conseguir comprovar uma coisa, era uma futurologia. Ele estava dizendo, olha, isso está acontecendo porque lá adiante ele vai fazer alguma coisa para beneficiar. Ninguém está dizendo que ele não tinha razão. Tanto que o Alexandre Ramagem foi nomeado para presidir a ABIN, e 2 meses depois havia denúncia de que a ABIN estava oferecendo informações sigilosas para a defesa do Flávio Bolsonaro. Então a gente sabe que havia isso tudo. O problema é que o Poder Judiciário não pode se substituir ao Poder Executivo e decidir pelo Poder Executivo dentro da esfera de atuação que é própria do Poder Executivo. Então, há um outro caso bastante grave que eu considero que foi uma verdadeira invasão do judiciário, que é o caso do senador Delcídio Amaral. Ele era do Mato Grosso do Sul, do PT, e foi afastado do mandato, a meu ver, sem nenhuma condição do judiciário fazer isso, porque dependia da vontade do próprio corpo legislativo. Mas foi feito. Eu estou de acordo contigo que há essas invasões. Por isso que eu pergunto se estas invasões que vêm acontecendo meio de parte a parte, sem que as pessoas com lucidez jurídica, política, ideológica, quando chega o seu time mais próximo faz essas práticas, há um certo silêncio da inteligência nacional. E quando o outro faz, há uma crítica bastante acerba. Lembro que o Gilmar Mendes, ministro, era muito atacado quando tomava certas decisões. Quando ele foi tomando as mesmas decisões para outro time político, as mesmas decisões passaram a ser elogiadas. Então, eu penso que esta questão de partidarizar a justificativa jurídica de agir acaba desgastando o arcabouço legal e, por consequência, a Constituição e, por decorrência, a República. Não, sem dúvida. O que a gente percebe, e aí ao longo dessa pesquisa que eu fiz, o que eu identifiquei? Justamente esta falta de clareza
conceitual, de clareza doutrinária em relação ao que é a separação dos poderes, o que é o sistema de freios e contrapesos, e a importância de se respeitar esses mecanismos e o funcionamento desses mecanismos, o quanto isso é algo vital para que a estrutura do Estado se mantenha. Eu acho que aí eu tenho que puxar um pouco, né? Não vou usar o termo a sardinha para o meu assado, porque sou vegana, então vou puxar a abobrinha para o meu assado, mas dizer que talvez ter esta delimitação mais clara do que é cada uma, do que é especificamente a função e em qual momento a gente pode identificar que esse poder ele efetivamente está ultrapassando o limite que foi estabelecido constitucionalmente, quando aquele instituto que ele precisa ser manejado de uma determinada maneira, ele não está sendo manejado pelo poder no momento certo ou da maneira certa, eu acho que isso é algo que tem aí uma força para contribuir para melhorar um pouco este imbróglio de tudo que a gente está vivendo nesse momento. Entendo essa questão que tu está trazendo, né? O quanto essa judicialização da política realmente tem impactado muito nessa degeneração muito rápida da confiança democrática das pessoas, da nossa estabilidade democrática. O Supremo Tribunal Federal é uma corte política. Então, as decisões, elas também são jurídicas e políticas. Porque uma vez que se pauta na Constituição, e a Constituição é a nossa carta política, são decisões políticas também. Todas as decisões que os ministros do Supremo tomam, eles têm que tomar essa decisão pensando nos efeitos que essa decisão terá e respeitando exclusivamente o texto constitucional. Quando a gente tem um problema, e aí eu acho que a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa, né? O que eu trago ao final da obra? O que eu trago depois de fazer essa análise dos mecanismos disponíveis e tudo mais? Eu identifico essa degeneração dos poderes e eu indico de como está se dando essa degeneração. E no âmbito do Poder Judiciário, é muito claro que o poder, ele ultrapassa os seus limites quando ele atua de forma ativista. Então, essa história de ouvir a voz das ruas, né, de fazer, né, o bem, de não poder deixar, qual país que nós vamos deixar, esse tipo de fala, esse tipo de decisão dos ministros, quando eles se colocam acima do texto constitucional, e quando eles se sentem confortáveis para reescrever o texto constitucional ou não ler o que está escrito no texto constitucional, isso traz um prejuízo muito grande e isso demonstra a degeneração do poder. Quando a gente vê o Poder Executivo agindo de uma forma autoritária, desrespeitando o texto constitucional, tomando decisões absolutamente patrimonialistas, né? Uma coisa personalíssima, uma coisa que remonta lá os idos, né? Do início da nossa história, tomar decisões preocupadas com a segurança dos filhos, isso é inaceitável numa república, né? A gente vê um Poder Legislativo que tem muita força, que tem muitos instrumentos disponíveis para poder barrar essas situações todas, porque é o poder legislativo que que representa o povo, que tem a maior força dentro de uma república. Então, está no poder legislativo o maior problema por não agir como deveria agir, ou seja, o impeachment que não anda, as decisões do Supremo Tribunal Federal que às vezes desbordam ou que ultrapassam, isso talvez poderia ser tratado através de legislação, pensar em alguma legislação nesse sentido, que pudesse fazer frente a esse tipo de atuação ativista, né? Mas não age, né? Se mantém, com base até nesse comentário que tu fizeste, nós estamos aí, de certa forma, reféns dessas bancadas que não estão preocupados com o bem comum, que não estão preocupados com os interesses da população, mas sim representando interesses específicos e que alcançam o poder através do poder econômico e lá estabelecem aquilo que querem, né, dentro dos seus interesses. Então, tem a bancada da Bíblia, da bala e do boi. E aí o que a gente vê é um legislativo paralisado, é um legislativo que deveria agir, que deveria legislar, que tem muita coisa importante para fazer, que poderia convocar
um plebiscito, que poderia convocar um referendo para discutir algumas questões importantes em relação a legislações polêmicas, e que simplesmente não atua. Então, a gente tem aí o que eu trago, né, no desfecho da obra, a gente precisa repensar a nossa estrutura de Estado de acordo com a nossa história e construir uma estrutura de poder que faça sentido dentro dos moldes, dos parâmetros do povo brasileiro, daquilo que a gente precisa como nação, o que a gente precisa desenvolver como nação, que é essa noção de democracia, essa noção de comunidade, porque as pessoas são muito egoístas no momento de tomar suas decisões, e aí elas não conseguem ter essa noção de que aquilo que elas fazem afeta a vida dos outros e a sua também. Ela só pensa de forma imediatista, tipo, se a pessoa do bar se enganou e me deu 20 reais a mais, pô, que bom, eu tenho esses 20 reais. A pessoa não pensa que aquela pessoa vai ter que pagar e quanto que a pessoa ganha, não sei o quê. Obviamente que não são todas as pessoas que são assim, Sim. Mas a gente sabe que existe uma grande parcela da população que se guia por estes princípios e que age dessa forma, né, que acaba impactando numa série de coisas, na forma como as pessoas elegem os seus políticos, em não acreditar na política, em vender seu voto, enfim. A gente tem uma raiz do problema que é muito maior e muito mais complexa. A gente precisa realmente repensar a nossa estrutura de Estado e pensar em um formato desse sistema de freios e contrapesos que contemple a nossa história e o modo de agir e de pensar do povo brasileiro. A gente precisa construir uma estrutura que reflita tudo isso, que considere tudo isso, porque nunca vai funcionar simplesmente a gente importando algo de uma forma de agir que é completamente diferente da nossa, uma forma de pensar que é completamente diferente da nossa. Como se deu a estrutura e a construção do Estado americano é completamente diferente da nossa história, da história do Brasil. Então, a gente precisa pensar em um modelo, em formatar, em criar, em desenvolver uma maneira de interface entre os poderes em que as coisas, que a gente consiga afinar essa participação do povo. As pessoas precisam ter experiência democrática. A gente não vai conseguir resolver nada no nosso país, eu sei que é uma coisa meio categórica de afirmar, mas se a gente parar para pensar, a origem de todos os problemas que nós temos está no egoísmo. E a gente só vai conseguir responder isso e resolver isso se as pessoas começarem a serem instadas a ter essa experiência democrática, a pensar uns pelos outros, a pensar comunitariamente para tomar decisões melhores, para escolher representantes melhores, para cobrar esses representantes e também ter atitudes dignas. Também ter no nosso dia a dia as atitudes que a gente espera que os políticos tenham. Então, há bastante coisa para corrigir, mas a correção não dá mais para a correção sair de baixo para cima, que é o que sempre aconteceu ao longo da nossa história. Sempre foi na canetada. E o povo, na maior parte da população, nem sabe quais são os três poderes, não sabe o que é Constituição, não sabe quais são os direitos que estão garantidos constitucionalmente, porque isso não toca o seu dia a dia. Uma provocação, mas tu acha que a população quer saber ou a população apenas acaba expressando o que quer do jeito que quer e por isso, em grande parte, temos o que temos? Ou seja, há uma inocência no povo, ele é, afinal de contas, manipulado como se não soubesse o que faz, ou há uma certa cumplicidade nesse estado de coisa, não apenas pelo egoísmo, porque isso me parece que compõe a nossa própria genética, mas a questão do desinteresse. Eu queria lembrar duas coisas. O que é público seria de todos, aqui parece ser de ninguém. Frases de uma propaganda de cigarro, como levar vantagem em tudo, se transforma numa espécie de emblema nacional. As declarações de desinteresse por política alcançam índice muito alto nas pesquisas. O não saber em quem votou uma semana depois da eleição
é outro índice de pesquisa que mostra que as pessoas votaram mais por indicação do que por escolha. Uhum. O que eu pergunto é se de cima para baixo ou de baixo para cima não há uma certa história, uma certa tradição equivocada, certo desinteresse pela coisa pública, que não é exatamente do político, não é exatamente do povo, mas seria algo que, de certa forma, infelizmente, compõe a nossa história. Eu entendo que compõe a nossa história, eu até comento em relação a isso, né, na obra. Nós tivemos uma colonização completamente diferente, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, as pessoas foram para lá para a terra da liberdade, para construir um país. Aqui as pessoas vieram para saquear. E quem veio, né, as primeiras pessoas que vieram para morar aqui eram os desterrados de Portugal. Então, as pessoas que colonizaram o país e as pessoas que estavam aqui não estavam para construir, estavam para destruir. Então, esse sentimento fundante, e isso Tocqueville também fala, né? Para a gente entender a história do povo, a gente precisa olhar o seu nascedouro. Se a gente olhar pelo retrovisor, a gente vai conseguir entender muita coisa do que está acontecendo agora. Então, para conseguir desfazer um início que foi tão acidentado, eu entendo que é difícil e eu não tenho a menor ilusão de que seja uma coisa simples. Agora, o que eu acredito é que pensar sobre isso é extremamente importante, pensar em como criar uma estrutura de Estado, um modelo de Estado, que faça com que as pessoas consigam começar a se sentir parte de uma democracia, consigam perceber a sua importância dentro da democracia, perceber a importância das suas decisões. Isso é, para mim, a questão fundamental. É fazer com que as pessoas passem a participar e que elas consigam se sentir importantes, para que elas consigam ter esta percepção de que aquilo que elas fazem impacta na vida das outras pessoas, impacta no desenvolvimento da sociedade, impacta na sua vida e na vida dos outros. Sem essa experiência, sem essa vivência, a gente não vai conseguir sair desse problema que a gente vive hoje no nosso país. A democracia é um exercício de vida, não é só um discurso jurídico, né? Exato, exatamente. É tomar esse exercício. E aí, para finalizar, assim, na democracia grega, havia uma questão que era muito interessante e que talvez pudesse ser pensado, porque essa ideia que eu lanço ao final do livro é a minha deixa para aquilo que eu vou trabalhar no meu doutorado. A ideia do meu doutorado é pensar justamente enfrentar esse desafio de pensar esse modelo de Estado que seria ideal para o nosso país. E aí, já pensando em relação a essa questão, na democracia grega, as pessoas não eram escolhidas pelo voto, as pessoas eram sorteadas para fazer as legislações, para tomar as decisões. E por que isso é tão importante e faz tanta diferença? Porque uma vez que você era sorteado, você tinha a obrigação de saber da vida política daquele estado, porque você tinha uma responsabilidade. Se você fosse sorteado, você tinha que ir lá e você tinha que saber o que estava acontecendo, o que era necessário ser feito pelo Estado, pela polis, porque, inclusive, se a pessoa criasse uma legislação que fosse nociva à população, ela sofria uma pena que podia ser, inclusive, a pena capital. Então, talvez pensar alguma coisa nesse sentido, né? Lógico que é uma ideia muito incipiente, mas talvez pensar algum modelo de participação popular que se desse dessa forma, até para evitar essas barreiras que a gente sabe que a gente tem, que são características próprias do nosso povo. Se for uma pessoa que ficar muito tempo naquela função, foi sorteada, a pessoa vai ficar um ano na função, ela acaba fazendo os conluios, os contatos, e as decisões não vão ser decisões puras, pensando exclusivamente no bem comum e tal. Então, talvez teria que ser uma coisa mais dinâmica, mas ainda só as primeiras reflexões que eu estou fazendo em relação a esse possível modelo que traria essa experiência democrática mais uma experiência viva e uma experiência eficiente,
em que as pessoas se sentissem no espaço de poder, se sentissem importante, porque essa ideia de que eu vou votar em qualquer um que tanto faz, política é tudo igual, vai dar na mesma, é uma ideia que é produzida artificialmente e oferecida para o povo. Olha, viu? Não adianta, porque a mídia só mostra políticos que fizeram coisa errada, a mídia não mostra quem age bem, quem faz o seu trabalho, quem está lá no horário de trabalho, quem faz boas propostas. Isso não é notícia. É sempre, né, a história, a máxima do jornalismo, né? O cachorro mordeu o homem não é notícia, o homem mordeu o cachorro é que é notícia. Então as pessoas não têm noção de que elas têm acesso ao que é a exceção, não ao que é a regra. Então a pessoa vê os políticos, o político foi encontrado com o dinheiro na cueca. Tá vendo? Para que eu vou me preocupar com política se, para que eu vou me inteirar, perder tempo sabendo disso se política é tudo igual? É isso que é vendido para a população. Então as pessoas não têm realmente o interesse hoje porque elas não veem vantagem nenhuma nisso. Elas não conseguem perceber que elas são verdadeiramente importantes dentro desse processo, que a escolha delas faz diferença sim, que elas deveriam sim estudar a vida pregressa dos candidatos, escolher o candidato que considerassem mais competente e que deveriam cobrar ao longo do seu mandato que essa pessoa tem força para cobrar atitudes desse representante. As pessoas não sabem disso. E não sabem porque existe interesse que as pessoas não saibam. Eu gostei muito do que eu vi. O fato de eu trazer o cotidiano brasileiro e misturá-lo um pouco com a tua produção acadêmico-intelectual foi proposital. Afinal de contas, o teu livro é um estudo das circunstâncias brasileiras e eu espero que seja útil aos políticos que queiram pensar a questão dos três poderes. Agradeço muito ao fato de nos ter concedido esta entrevista e gostaria de deixar a palavra para o teu encerramento. O Instituto Cidade agradece muito a tua atenção. Eu que agradeço, foi uma honra e uma alegria estar aqui com você, conversando sobre um tema que eu sou absolutamente apaixonada. Quero agradecer mais uma vez o convite e ficar à disposição para outros convites também. Será um prazer estar aqui com vocês novamente. Agradecer ao Luiz aí pelo suporte e parabenizar mais uma vez o Instituto Cidade por esse trabalho tão importante. Levar o conhecimento é algo absolutamente necessário. Então, muito, muito obrigada mesmo. Foi um prazer.